Olá, gente! Meu nome é Mari Ribeiro e hoje estaremos trabalhando a resolução de um algoritmo bem simples e muito utilizado na matemática. Seria a sequência de Fibonacci. Fibonacci era como era conhecido o matemático Leonardo Pisa, que propôs lá no século XIII essa sequência que vocês estão vendo aí em vermelho. A princípio, ela pode parecer uma sequência meio sem lógica, mas ela possui uma lógica aí por trás. O ideal é que vocês deem uma pausa aí no vídeo e tentem descobrir qual é a lógica. Isso vai ser fundamental para a resolução do algoritmo. Beleza? E aí, conseguiram? Bem, a sequência tem uma formação bem simples. Ela consiste na seguinte formação. A partir do terceiro número, no caso aqui o número 2, o número seguinte vai ser sempre obtido com a soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, eu tenho 1 e 1, o número seguinte vai ser 2. Eu tenho 1 e 3, 1 e 2, o número seguinte vai ser 3, porque é a soma desses dois números aqui. 2 e 3, o número seguinte vai ser 5. 3 e 5, o número seguinte vai ser 8. Então, é uma sequência bem simples. Sabendo como funciona essa sequência, fica tranquilo da gente resolver o nosso algoritmo. Vamos lá? Bem, eu já abri aqui o meu programinha. Eu trabalho com o Visual G, um programinha muito bom para quem está começando com algoritmo. Então, vou dar um nome para esse meu programa, para esse meu algoritmo. Vou chamar de aula 1 Fibonacci. E vou salvar logo esse meu arquivo, para não ter perigo de eu perder esse meu código. Criei uma pastazinha para salvar esses arquivos. Vou dar um nome e tenho que lembrar que eu estou trabalhando com algoritmos. No caso, o Visual G ele trabalha com .alg. Vou salvar. Beleza, vou começar a escrever meu código. Aqui na função, eu posso colocar sobre o que se trata o meu código. Eu vou colocar a sequência de Fibonacci. Nome do autor, seu nome. É importante que vocês coloquem o nome de vocês, para quando outras pessoas forem abrir esse código, visualizem que foram vocês que fizeram. A data. E na seção de declarações não precisa colocar nada. Aqui dentro de variáveis, vai ser onde a gente vai declarar as nossas variáveis. Então, vocês podem estar declarando essas variáveis de imediato ou à medida que vocês forem escrevendo o código. No caso, como eu já sei que eu vou trabalhar com 3 variáveis, eu já vou declarar aqui logo de cara. Então, eu vou trabalhar com uma variável chamada antes, que vai ser do tipo inteiro. Então, lembrando que a sequência de Fibonacci só trabalha com números inteiros. Vou trabalhar com uma variável chamada depois, que também vai ser do tipo inteiro. E uma terceira variável chamada número digitado, que também vai ser do tipo inteiro. Então, variáveis inicializadas, vamos para o nosso código propriamente dito. Aqui na seção de comandos vai ser onde eu vou escrever o meu código. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é inicializar, dar valores para essas minhas variáveis. Então, já disse que ela é do tipo inteiro, mas eu preciso dizer de onde que elas iniciam. Então, a minha variável antes, ela vai inicializar do valor 0. A minha variável depois vai inicializar no valor 1. Mari, mas por que 0? Por que 1? Já que a sequência de Fibonacci ela não tem 0. Bem, vamos escrever aqui em cima a sequência para vocês poderem entender. Então, sequência é 1,
1, 2, 3, 5, 8, 13 e por aí vai. Mas entendam o seguinte, o que foi que a gente falou? Que sempre o número seguinte é a soma dos números anteriores, concordam? Então eu tenho o seguinte, para eu poder conseguir esse 1 aqui, eu preciso trabalhar com essa variável antes inicializada do zero, porque senão eu não vou conseguir chegar até esse valor de 1 e 1, beleza? Então vamos lá. Eu vou pedir que o meu console escreva, vou colocar um L para dizer que eu quero que ele escreva e pule para a linha seguinte. Ele vai escrever alguma coisa e vai jogar o cursor para a linha seguinte. Então, escreva. Como eu vou trabalhar com string, eu preciso também que ela seja trabalhada dentro de aspas. Digite até qual número você deseja a sequência. Eu quero que o meu console mostre essa frase. Que aí vai mostrar, a pessoa vai digitar um número e vai apertar Enter. Vamos só visualizar como é que esse console retorna. Então, ele está aparecendo aqui, ó. Digite até qual número você deseja a sequência. E pulou uma linha. Beleza? Só colocar aqui 2 pontos para deixar mais organizado. Logo depois que ele escrever isso daí, logicamente a pessoa vai digitar um valor e vai apertar Enter. Eu vou pedir que esse programinha leia número. É aí que entra a minha terceira variável. Aliás, desculpa, número digitado. Esse número digitado vai receber o valor que foi digitado aqui em cima após eu apertar Enter. Isso quer dizer o seguinte, que a minha sequência vai ser de 1 até o valor que a pessoa digitar. Além disso daqui, eu vou pedir que agora o meu console me retorne novamente. Então, ele vai escrever alguma coisa para mim. Quero novamente que ele pule uma linha. Então, digito L. Ele vai retornar o seguinte. Sequência de Fibonacci de 1 a... E aqui entra o pulo do gato. Eu quero que ele me retorne a sequência de 1 até o valor que a pessoa digitou. Então, aqui eu vou colocar a variável 1 digitado. Vamos testar? Então, digite até qual número você deseja a sequência. Então, eu quero até o número 50. Beleza até agora? Tranquilo, né? Então, vamos lá continuar o nosso código. Após escrever isso daí, eu agora vou pedir que ele me retorne uma outra coisa. Então, escreva. Eu quero que ele me retorne a variável depois e me retorne também uma vírgula. Então, ele vai começar a escrever a sequência. Quem é a variável depois? 1. Então, ele vai me retornar isso daqui. E logo em seguida, vai me retornar uma vírgula. Beleza? Vamos testar? Então, até qual número eu desejo? Vou botar 10. Então, ele me retornou aqui, ó, sequência de Fibonacci de 1 a 10. E botou aqui embaixo a minha variável depois e a vírgula. Colocar um Lzinho aqui também para ele pular uma linha, ficar, aliás, não, aqui não, a linha não se enquadra. Então, vamos lá. Trabalhar com as minhas variáveis agora. Então, a minha variável, agora vai ser primordial que vocês entendam como é que acontece aqui a sequência, certo?
Então, a minha variável depois, ela vai assumir o papel de antes mais depois. Vocês concordam que a sequência de Fibonacci, na sequência de Fibonacci, sempre o próximo número vai ser a soma da variável antes com a variável depois? Ah, Mari, mas no caso aqui depois está 0. Beleza, então vamos lá. Aqui eu pedi que ele me retornasse um 1. Ele aqui já está me retornando esse primeiro 1. Esse próximo 1 vai ser conseguido com a soma do 0 mais um 1. Concordam que vai dar 1? Beleza. Minha variável depois ela continua, a princípio, com o valor de 1. Então, essa minha variável ela vai ser a soma da variável antes com a variável depois, que dá 1. A minha variável depois é aqui que mora o pulo do gato. Aliás, desculpa, a minha variável antes é aqui que mora esse pulo do gato. Ela sempre vai ser o valor da minha variável depois menos a minha variável antes. Vamos ver? Então, 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Está aqui a minha variável. 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. Então, partindo desse raciocínio, eu vou ter o seguinte, que essa minha variável antes, ela agora vai ser 1 menos 0. Concordam que é a minha variável depois, que tem o valor de 1, menos a minha variável antes, que tem o valor de 0. Então, ela vai assumir o papel de 1. Quando for no segundo momento, essa minha variável depois vai assumir o papel de 1 mais 1, que vai ser 2. Está aqui o valor que eu quero. E essa minha variável antes vai assumir o papel de 2 menos 1. Desculpa. Que vai ser o valor 1. Aí aqui, no próximo ciclo, ela já vai ser esse valor aqui, 2, mais o valor da minha variável antes, 1, que vai assumir o papel de 3. E assim sucessivamente. Por que é que eu estou explicando isso daí? Pelo seguinte, para que isso aqui aconteça, eu preciso criar o que eu chamo de loop. Eu preciso fazer um ciclo que funcione até que eu consiga atingir o número que foi digitado. Como é que eu vou conseguir isso daí? Simples. Eu venho aqui antes dessa mudança de variável e vou escrever o seguinte. Enquanto a minha variável depois for menor ou igual a minha variável num digitado, faça. Eu estou dizendo que enquanto essa minha variável depois não atingir, isto é, ela for menor ou igual ao número que a pessoa digitou, ele vai ficar fazendo esse cálculozinho aqui. Beleza? Enquanto isso, enquanto a cada loop que for feito, eu vou pedir para escrever depois. Só que aí eu vou ter um detalhe aqui. Eu vou retirar essa vírgulazinha daqui de cima e vou colocar bem aqui. Vamos testar? Ah, falta um detalhe. Eu abri aqui o enquanto. Então, eu tenho que fechar. Fim, enquanto. Eu tenho que fechar, porque senão vai dar erro. Então, vamos testar?
até quanto que eu quero, eu vou botar só até 10. Ele me retornou aqui a sequência. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Então, vamos lá. Ó. Esse 1 foi essa variável aqui que eu pedi para ser escrita. E o loop trabalhou até o número 10. Aí vocês estão notando um pequeno erro que eu tenho que corrigir. Eu pedi até qual número? Até o 10. Mas ele me retornou aqui um 13. O que acontece? A minha variável depois, até aqui o 8, que foi a última vez que foi calculada a soma, ela é menor do que 10. Então, mesmo assim, ela ainda fez essa soma. Para poder corrigir isso daí, eu vou ter que trabalhar com um se. Então, eu venho bem aqui, depois do meu loop, e vou fazer um teste. Que teste? Eu vou dizer o seguinte, se a minha variável depois for menor ou igual a num digitado, então ele escreve isso daqui. Então, aqui eu tenho que fechar também esse meu se. Fim, se. Então, ele vai fazer um teste. Se após a soma, a minha variável depois tiver um valor menor ou igual ao meu número digitado, então ele escreve. Se não, ele para por ali. Ele para até quando ele atendia a essas condições. Então, vamos testar novamente. Vou botar 10 novamente. Então, notem que ele está me retornando até o número 8. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Caso não tenha ficado alguma dúvida, coloca aí no YouTube, aí embaixo, que eu respondo as dúvidas que vocês tiverem. Ou então entre em contato comigo. Meu e-mail eu vou digitar aqui. mm_rg@live.com. Então, pode entrar em contato comigo, que eu tiro a dúvida de vocês. Até a próxima!